Esse anime é sobre um garoto chamado David Martinez. Ele é um estudante do ensino médio de 16 anos que vive com sua mãe na cidade noturna. A mãe do David, chamada Glória, trabalha como técnica de emergência médica, um emprego de baixa remuneração que mal permite que eles paguem o aluguel e outras despesas da casa. Apesar dessa deficiência de dinheiro, a Glória, como mãe solteira, trabalha arduamente para economizar dinheiro, para que o David possa continuar seus estudos na melhor escola da cidade. Mas devido à situação financeira ruim do David, os seus colegas de classe o provocam por ser pobre, comentando que ele não presta e que ele deveria sair da escola. Para o bem do David, o diretor frequentemente pede a Glória que mude o seu filho de escola, para que ele se adapte aos alunos e não sofra bullying. Mas a Glória sempre se recusa, porque ao contrário dele, ela quer que o seu filho tenha a melhor educação possível. Um dia depois que o ciclo da máquina de lavar é suspenso por falta de fundos, o David vai contar à sua mãe sobre o ocorrido, mas a encontra dormindo no sofá após um exaustivo turno da noite. Ao ouvir a voz do David, a Glória acorda, e ao saber sobre a máquina de lavar, ela se desculpa e promete recarregar a máquina até o final do dia. Ela se lembra de algo e pergunta ao David sobre a atualização que ele precisava para sua aula, e o David garante para ela que já conseguiu essa atualização. A Glória pergunta se ele usou um software não licenciado, e o David não responde. Felizmente, hoje ela será paga, então ela poderá comprar um software autêntico para ele, mas o David novamente lhe garante que está tudo bem, e que gastar tanto dinheiro em apenas uma atualização não vale a pena. Nesse momento, o David vê o noticiário mostrando a Glória e sua equipe em uma cena de crime. Entusiasmado, ele pergunta sobre os detalhes, e a Glória lhe conta que ontem um ex-soldado chamado James se transformou em um psicopata cibernético e matou dezenas de policiais na Night City. Antes que ele causasse mais danos, a Max Tech acabou com ele, mas por causa disso, ela e sua equipe tiveram que limpar toda a bagunça deixada por ele. Quando chega a hora do David ir para a escola, ele simplesmente sai, e em seu caminho vemos o ambiente em que o David vive. Ele está cercado de lixo, bêbados e moradores de rua, crimes acontecendo em plena luz do dia, e depois de atravessar o seu bairro, ele chega ao local onde percebe uma garota de cabelos brancos, mas quando ele vai falar com ela, ela não está mais lá. Ele chega à sua aula um pouco atrasado, e como David não está usando uniforme, o professor pede que ele apresente um formulário de exceção de uniforme depois da aula. Durante a aula, um dos alunos, chamado Katsu, o chama de rato de sarjeta sujo, e como de costume, diz a ele para ficar longe da escola. O David simplesmente o ignora, e quando o Katsu pergunta sobre a atualização, o David diz que meio que deu certo, mas quando a aula de meditação começa, como a atualização do David não era autêntica, ele libera um vírus, que acaba causando danos no sistema de todos. Por conta disso, a Glória é chamada pela escola. Ela pede desculpas e promete pagar de volta cada centavo que será gasto em reparos na escola. O diretor diz que se ela fizer isso, ele vai ficar muito grato, mas pergunta por que, em primeiro lugar, o David estava usando um sistema pirata. Ele pergunta se é porque eles estão com dificuldades financeiras, e a Glória lhe garante que eles podem pagar pela atualização e mais uma vez pede desculpas pelo erro do David. No caminho para casa, ela repreende o David por tentar ser mais esperto que o sistema. Agora, devido ao erro dele, eles têm que pagar o dobro do valor. O David se desculpa com sua mãe e confessa que quer abandonar o curso para começar a trabalhar. Afinal de contas, eles não podem nem mesmo pagar os reparos e o aluguel, porque uma grande parte dos ganhos dela sempre é gasta com os estudos dele. E mesmo que ele se forme como o melhor da turma, nenhuma empresa de colarinho azul contrataria um rapaz pobre como ele. A Glória fica emocionada e diz que está fazendo isso por ele, e agora ele está dizendo coisas que a magoam. Ela sabe que ele é um bom garoto e tem muito potencial, e tudo que ele precisa é ter a educação que ele nunca teve, e então ele poderá ter uma vida confortável no futuro. O David se desculpa e pede para que ela não chore ou ele se sentirá mal. A Glória diz que tudo que ela quer é vê-lo se formar e ter uma posição no topo da Torre Arasaka, mas nesse momento um homem com uma metralhadora dispara vários tiros contra o carro ao lado da Glória. Eles acabam sendo pegos no fogo cruzado e sofrem um acidente, e depois que o David recupera a consciência, ele encontra sua mãe deitada ainda inconsciente. Felizmente, as equipes de trauma vêm em seu socorro, mas ao verificar que eles não têm seguro, eles simplesmente vão embora. O David fica furioso e os amaldiçoa por serem desumanos, e agora, sem conseguir se libertar, ele grita e implora para que a sua mãe acorde, mas ela não responde. A cena muda para um hospital local, onde o médico diz que a cirurgia foi um sucesso, mas a Glória precisará ficar aqui por mais algum tempo. O David pergunta se ele pode ver a sua mãe, mas o médico se recusa, dizendo que ele não optou pelo pacote premium. Ele entrega ao David os pertences da Glória e lhe diz para vir vê-la depois de 3 dias. Depois disso, o David volta para o seu apartamento, mas o local está trancado porque o aluguel está vencido. Felizmente, ele encontra uma maneira e entra, e depois de procurar, ele descobre que sua mãe tem 2 contas. Em uma delas, ela economizou bastante dinheiro. Ao vê-la, ele fica surpreso e se pergunta como ela
conseguiu tanto dinheiro com o seu emprego de baixa remuneração. Ele também encontra um implante, que depois de conversar com o médico, ele descobre que se trata de um implante de nível militar, chamado Sandovistan. O David quer vendê-lo, mas o médico só oferece 10 mil. Então o David não vence, pois se esse implante for realmente de nível militar, ele não será tão barato assim. Na cena então muda para o dia seguinte, e no caminho para a escola, o David mais uma vez procura pela garota de cabelos brancos, mas ao invés disso ele encontra o Katsu e os outros. O Katsu mais uma vez diz ao David para desistir, mas o David pergunta a eles por que eles continuam a incomodá-lo, o perguntando sempre se suas mensalidades estão sendo pagas. No entanto, é exatamente isso que incomoda o Katsu. Ele pergunta ao David como que a mãe solteira dele pode se dar ao luxo de pagar toda a quantia. Ele diz que com a vida que ela leva, ela deve estar prestando serviços extras aos seus clientes. O David fica furioso ao ouvir isso e o manda calar a boca, mas o Katsu rapidamente lida com ele e começa a falar sobre o seu novo implante que aumentou sua velocidade e força, e usando ele consegue facilmente espancar o David, e sem perder tempo ele ameaça o David, o mandando sair dessa escola, senão ele fará isso com ele todos os dias. E depois que eles saem, o David recebe uma ligação do hospital e é informado que sua mãe faleceu. O David fica chocado com isso, pois a cirurgia dela deveria ter sido um sucesso, mas o médico diz que a situação dela piorou de repente, e se ele tivesse comprado um pacote premium, ela teria sido monitorada por 24 horas por dia. Mas o que está feito, e o médico fajuto diz ao David para pagar a conta hoje mesmo, e isso tudo acaba sendo demais para o David processar. E depois de cremar sua mãe enquanto caminha para casa, ele recebe uma ligação da escola sobre o pagamento de reparos, e também uma ligação do proprietário sobre o vencimento do aluguel. Tudo está acontecendo tão rápido que o David está ficando irritado e não consegue sequer processar a morte da sua mãe. Ele quer vender o implante para ganhar algum dinheiro, mas o médico abaixa ainda mais o preço. O David está completamente farto de tudo e por isso ele toma sua decisão. Ele vai até o médico e diz que quer instalar um implante. O médico ri e diz que um implante de nível militar é mais para o corpo de uma criança, mas o David pergunta quando foi que esse velho maldito passou a se importar com a vida de alguém, sendo que tudo o que lhe interessa é ganhar dinheiro enganando as pessoas. O médico então ri e concorda em instalá-lo, mas ele diz que quando o David estiver morto, ele levará o implante embora, além de vender as outras partes do seu corpo. Depois de passar pela cirurgia, o implante é instalado. Depois disso, o David vai para a escola e chuta o Katsu bem no meio da aula. O Katsu fica confuso perguntando o que ele está fazendo, sendo que existem câmeras por todos os lados, mas o David diz que não se importa nem um pouco. O Katsu fica furioso e usa os seus poderes de implante, e no momento em que o David usa os seus poderes, a sua velocidade aumenta tanto que ele vê tudo acontecendo em câmera lenta, e ele dá um soco no Katsu que o faz voar para longe. Agora, enquanto chora como um perdedor patético, o Katsu ameaça o David, dizendo que o seu pai pode expulsá-lo da academia a qualquer momento, mas o David diz que não se importa nem um pouco, porque ele oficialmente está desistindo da escola. Ele chega em casa usando seu implante e se deita. Do outro lado, Tanaka, o pai do Katsu, vê a gravação do David batendo em seu filho. Ele descobre que o David está usando o Sandovistan sem mostrar nenhum efeito colateral, ao contrário do outro soldado que havia o colocado. O Tanaka fica intrigado com isso. Ele agora acredita que o David pode ser usado como um objeto de teste para que eles possam aprimorar os implantes de nível militar. Ao chegar a essa conclusão, ele rapidamente diz ao seu assistente para remover a expulsão do David e trazê-lo de volta, atraindo-o com uma ajuda financeira. Em casa, o David recebe uma ligação da escola, o informando que eles removeram sua expulsão, mas ele simplesmente desliga a ligação. Depois de tomar um banho, ele sai e pega um trem. Lá, ele vê o reflexo da mesma garota e percebe que ela está circulando entre os passageiros e roubando seus chips de dados. Ele usa seus poderes e a pega, e a garota fica surpresa ao vê-lo. Ela leva o David embora e, irritada, ela pergunta por que ele está atrapalhando o seu trabalho. Ela verifica os dados do David e descobre que ele está usando um implante chamado Sandovistan. Ela sabe que não se trata de algo que está à venda, mas por ela ser uma simples ladra, ela garante a ele que não vai denunciá-lo à polícia, mas em troca ela quer que o David trabalhe com ela e roube os chips de dados daqueles que trabalham na corporação Arasaka. O David concorda em fazer isso e pergunta quanto ele vai ganhar fazendo esse trabalho. A garota diz que ela fica com 80% e ele com 20%. O David está desesperado para ganhar dinheiro, então ele pede para receber 40%, mas ela lhe diz que sua última oferta é 30% para ele. E o David, sem opções, aceita, e a garota finalmente se apresenta como Lucy, e eles finalmente se colocam em suas posições. O trabalho da Lucy é hackear o cérebro das pessoas, o que empurra seus chips de dados para fora, e o David usa seus poderes para agarrá-los em um instante. Um a um, ele rouba com sucesso muitos chips de dados, mas depois que eles saem do trem, ele começa a sangrar e desmaia. A cena muda para uma ambulância, enquanto David está inconsciente, e o médico explica que isso aconteceu porque ele não
tomou sua medicação. O desmaio foi o efeito colateral de usar o seu implante várias vezes. A Lucy é perguntada se o garoto tem seguro, mas ela diz que provavelmente não. E depois que o David acorda, a Lucy pergunta onde estão seus medicamentos, mas o David diz que não faz ideia do que ela está dizendo. A Lucy acha isso engraçado. Ele diz que ele é realmente um psicopata, mas então a médica aponta uma arma para o David. Ela sabe sobre o implante dele e pretende vendê-lo no mercado negro por uma boa quantia. A Lucy não gosta do rumo que isso está tomando. Ela diz ao David que agora a parte deles é 80% para ela e 20% para ele. O David não entende o que ela quer fazer, até que a Lucy chuta a maca para o médico e pula da van, enquanto carrega o David na maca. Ela passa driblando os carros e parece estar se divertindo muito. No início, o David ficou surpreso ao ver a aparência da Lucy, mas quando eles saem do túnel, ele não está em condições de falar. Depois do seu pedido, a Lucy o leva para a clínica do tal médico. O médico, ao saber que o David usou o implante 8 vezes, ri e pergunta se ele é um psicopata. Ele não achava que o garoto duraria depois de um único uso, mas por enquanto, ele lhe dá os remédios para ver até onde ele pode ir. E enquanto a Lucy está o esperando do lado de fora, o médico aconselha o David a usar esse remédio 3 vezes por dia e diz que é um milagre que o corpo dele esteja se mantendo vivo, mas o seu cérebro não vai aguentar tantos usos, e se ele usar demais, o seu cérebro literalmente vai fritar e ele vai se transformar em um psicopata cibernético. Do lado de fora, o David se encontra com a Lucy e pergunta se eles podem fazer mais um trabalho, mas a Lucy se recusa, dizendo que eles não podem fazer mais nada por hoje. Ela o leva para o seu apartamento e lhe oferece uma bebida. O David olha em volta e percebe um pôster. Ele percebe que se trata de um daqueles anúncios que promete levar você ao paraíso na Lua. Ele acha que essa é uma mentira absurda, porque muitas pessoas morreram tentando transformar aquela pedra idiota em algo útil. Ele diz que viver na Lua parece mais uma prisão, mas a Lucy, com uma cara séria, pergunta ao David se é errado sonhar com isso. O David então se desculpa por ter zombado do sonho dela. Ele diz que não queria ferir os sentimentos dela. A Lucy então muda de assunto e pergunta ao David como ele conseguiu pagar pelos seus estudos durante todo esse tempo. E quando ela verificou seus dados, ela descobriu que ele estudou na Academia Arasaka, e considerando que ele está tendo dificuldades financeiras, é difícil acreditar que ele tenha se matriculado na escola mais cara da Night City. O David diz que ele estava estudando lá porque sua mãe costumava se esforçar muito pela educação dele. Seu sonho era vê-lo conseguir um emprego na Torre Arasaka e se tornar um funcionário de destaque. Ao ouvir isso, a Lucy pergunta ao David qual é o sonho dele, e o David, em um tom confuso, a pergunta se o sonho que a mãe dele tinha não é o bastante. A Lucy então lhe diz que ele e sua mãe são duas pessoas diferentes, e trabalhar pelo sonho de outra pessoa não é a mesma coisa. Mas para o David não há nada de errado com isso. Ele pergunta a Lucy sobre o sonho dela, a perguntando se ela realmente quer ir para a Lua. Ela diz que mesmo que o David tenha chamado a Lua de prisão, para ela essa cidade é muito pior. Ela quer ir o mais longe possível dessa vida sufocante. A Lucy então decide lhe mostrar algo. Ela leva o David a um passeio virtual pela Lua. O David fica atônito ao ver a resolução dessa coisa. Ele está apenas flutuando e pulando, enquanto a Lucy está adorando a reação dele. Ela pergunta como está sendo a experiência, e o David diz que está sendo muito divertido. A Lucy agarra sua mão e dirige o veículo lunar ao redor da Lua, e depois de se divertirem mais um pouco vestindo um traje de astronauta, eles se sentam à beira de uma cratera, e a Lucy diz a ele que essa é a primeira vez que ela mostra isso a alguém. O David pergunta por que ela desperdiçou a sua primeira vez com alguém como ele, e a Lucy diz que simplesmente lhe pareceu o certo a ser feito. Ela acha que eles serão uma boa equipe, e o David fica muito feliz ao ouvir isso, mas então ele ouve uma voz masculina, e é trazido de volta à realidade. Agora um grupo de pessoas estão na sua frente, prontos para o atacar, e então o David fica arrasado ao saber que a Lucy o vendeu. Um homem chamado Mine está furioso, porque o implante que o David instalou é realmente dele, e a remoção por meio de uma operação custa muito dinheiro, então ele acha melhor arrancá-lo com suas próprias mãos. A Lucy diz para eles fazerem o que quiserem, desde que eles façam fora de sua casa, pois ela não quer sangue em seu chão. O Mine pergunta ao David por que ele roubou seu Sandevista. Ele deveria tê-lo recebido ontem, mas depois que pagou o dinheiro, o vendedor simplesmente sumiu. Ele normalmente não paga adiantado, mas a Glória era uma das poucas pessoas que ele sabia que era pura de coração. O David, ao ouvir esse nome, diz a eles que a mãe dele morreu ontem em um tiroteio entre gangues. O Mine se sente mal por saber disso, mas ele não vai deixar o David livre só por causa disso. O David pergunta se eles são cyberpunks, e o Mine confirma que sim, perguntando e daí? Ao confirmar isso, o David pede que eles o deixem ficar com o implante, e ele retribuirá fazendo seus trabalhos sujos. O Pillar ri dele e diz que não é possível que um garoto possa usar um implante de nível militar com um corpo tão pequeno, mas a Lucy lhes diz que o David fez isso um total de 8 vezes, e eles ainda não acreditam. Então o David em um instante pega o cigarro do Pillar e o coloca de volta no lugar. Ele pede uma chance e promete que fará valer a pena. O Mine observa a determinação em seus olhos e gosta bastante do que vê, então ele concorda em dar a ele uma chance. A Lucy de repente abraça o David
David, mas ela está apenas colocando um rastreador para o caso dele fugir. Quanto aos detalhes do trabalho, o Manny os fornecerá amanhã. Depois que eles saem, o David pergunta a Lucy por que ela não lhe contou antes, e a Lucy diz que não planejou isso. O Manny não parava de falar sobre seu implante roubado, e depois de vê-lo usando, ele disse a ela para segurá-lo até que eles chegassem. O David pergunta a ela se o sonho que ela compartilhou com ele também era uma mentira, mas a Lucy lhe disse para ir para casa. Depois que o David sai, a cena muda para o dia seguinte. Ele recebe uma ligação do diretor da escola, que o parabeniza por ter tido sua expulsão cancelada. Ele convida o David a voltar a frequentar a escola, mas o David desliga. Depois disso, ele recebe um emprego do Manny. O David chega ao esconderijo, onde o Manny o apresenta adequadamente a todos. Sem perder mais tempo, eles vão direto ao ponto. O seu alvo é uma limusine dirigida por Maxim, um guarda-costas da Arasaka. Eles precisam roubar os dados da limusine. Felizmente, eles já rastrearam os hábitos do Maxim e sabem que todo fim de semana, depois de apostar em lutas de boxe, ele sempre toma um drink no mesmo lugar e fica por lá por mais ou menos uma hora. E é nesse momento que o David deve agir. E como planejado no dia da execução, o David, usando seu implante, rouba a chave e se dirige ao carro. No entanto, uma coisa inesperada acontece. O Maxim é chamado pelo seu chefe, o Tanaka, no escritório. Por conta disso, eles têm que mudar os planos e enviar outro membro chamado Rebecca para ganhar tempo. E enquanto ela se certifica de segurar o Maxim, o David e a Lucy entram no carro e começam a trabalhar para obter os dados. No entanto, a Lucy está tendo problemas para passar pela segurança, e do outro lado, o Maxim já terminou e está prestes a sair. O David e a Lucy são informados sobre a situação, mas eles já conseguiram roubar os dados, mas devido a uma função de segurança, o carro foi trancado e por fim o Maxim chega. Sem outra opção, o Manny diz ao David para fugir com o carro, mas o David não sabe dirigir, então ele simplesmente reza a Deus e dirige como se estivesse jogando em um fliperama. Mas logo depois, dois membros de uma gangue contratado pelo Maxim começam a segui-lo. O David está tentando despistá-los, mas infelizmente há tráfego na frente e agora ele está enlouquecendo. E enquanto os homens estão o alcançando, o David diz a Lucy para apertar o cinto de segurança e usa o poder do Sandevistan para dirigir o volante de forma insanamente rápida para driblar os carros. Felizmente, uma colisão entre carros acontece e isso dá tempo suficiente para o David fugir. Quando eles chegam ao local fornecido pelo Manny, a Lucy pôde finalmente destravar o carro, mas nesse momento um membro da gangue que ainda o seguiu ataca o David. A Lucy tenta o ajudar, mas o homem saca sua arma e ataca o David. Felizmente, o Manny chega e se livra dele. E depois desse primeiro trabalho intenso concluído, todos comemoram na vida após a morte. O Manny fica impressionado com o desempenho do David e o recebe em sua gangue. E além da sua parte, o Manny também dá ao David um mês de remédios para o seu implante. O Manny, além de lhe pagar o que é justo, também aconselha o David a começar a economizar dinheiro, para no futuro trocar suas partes orgânicas por outras mecânicas e melhorar suas estatísticas. E quem sabe no futuro instalar uma air fryer. Afinal de contas, ter um corpo de pele e osso não é um corpo adequado para quem usa um implante de nível militar. E o David lhe agradece pela dica. Nesse momento, um carro chega, do qual sai um homem chamado Faraday, e ele está um pouco irritado com o Manny, porque ele só pediu os dados e não um carro inteiro. O Manny tenta explicar a situação, dizendo que aquela foi a única opção, mas o Faraday não se importa com isso. Se ele está pagando por algo, ele quer que o trabalho seja feito com perfeição. Agora, por conta disso, o alvo deles, o Tanaka, está em alerta máximo, e agora eles vão precisar esperar até que ele baixe a guarda. Depois que o Faraday sai, o David pergunta sobre ele, e o Manny lhe conta que o Faraday é um homem que recebe trabalhos de clientes e depois distribui esses trabalhos a agentes de ponta como eles. E depois que o Manny também sai, o David olha para Lucy. Ele quer falar com ela, mas vê que ela está com Pila, e eles parecem estar em um relacionamento. Então ele hesita em se aproximar dela. Em seguida, ele recebe uma ligação do diretor mais uma vez, pedindo para que ele entre na escola. O David se recusa mais uma vez, e depois de desligar a ligação, ele olha para Lucy, mas ela já saiu com Pila. Agora, de acordo com a ordem do Faraday, eles estão vigiando a casa do Tanaka, mas percebem que ninguém está entrando ou saindo. O Faraday não deu a eles muitos detalhes, mas considerando que a Arasaka limpou uma casa só por conta de um carro roubado, essa missão deve envolver algo muito grande. O Manny então disse a Kiwi para ficar de olho no Tanaka, mas até que ela obtenha todas as informações, não há nada que eles possam fazer. O Dory e o Manny também estão ocupados, mas nesse momento o Manny recebe uma ligação do David, perguntando se tem algum trabalho para ele fazer. O Manny lhe diz que está um pouco ocupado, mas se ele precisar de dinheiro, o caso é outro, e diz que só quer se esforçar para se tornar um dos melhores cyberpunks. Depois de bater um papo, ele recebe os detalhes do trabalho. Então o David se encontra com Aldo e recebe um pacote. A partir daí, ele vai até o local, onde a Rebecca abre a porta. Ele se assusta ao ver uma arma e diz a ela que está aqui apenas para entregar o pacote ao Pillar. A Rebecca liga para o seu irmão e no momento em que o Pillar vê que é o seu novo implante de mão de ouro, ele fica todo animado e diz a Rebecca
Rebecca para dar uma gorjeta ao David. No entanto, a gorjeta da Rebecca é de 20 mil, e ao ver a reação do David, ela ri e o chama de adorável. Depois disso, o David recebe uma mensagem da Lucy e se encontra com ela. Ela deixa claro que não era ela que queria encontrá-lo e que tudo isso foi ideia do Mine. Ela diz ao David que para se tornar um bom cyberpunk, ele precisa de 1 ou 2 implantes. O David entende isso e a pergunta se ela é uma corredora de rede, porque ao contrário dos outros, ela invade as coisas ao invés de estar na linha de frente. A Lucy responde que sim, esse é o trabalho dela. O David fica surpreso, pois a Lucy parece ter mais ou menos a idade dele, mas é muito experiente em seu trabalho. O David pergunta sobre o relacionamento dela com Pila. Ele viu os dois juntos mais cedo e ficou imaginando se eles estavam namorando. A Lucy diz que não é nada disso, ele é apenas um membro da equipe que age como mentor dela, mas sempre que ele tenta se aproximar dela, ela sempre o coloca em seu lugar, e por alguma razão o David fica feliz em saber disso. E depois de 1 hora de corrida, a Lucy fica impressionada ao ver que o David foi capaz de acompanhá-la apenas com suas partes orgânicas, e depois de monitorar outras estatísticas, ela lhe entrega o seu regime de treinamento e diz que se ele quiser mesmo se tornar um corredor de ponta, ela deve segui-lo. Depois disso, o David se envolve em mais trabalhos, participa de lutas, segue o regime de treinamento e aprende a trabalhar em equipe. Aos poucos, o relacionamento entre o David e o Mine se fortalece, e o Mine se torna uma figura paterna que o ensina a dirigir, o aconselha sobre medicações e também aconselha o David a sair com a Lucy, porque mulher foi feita para ser pega, mas o David não acha que ela está interessada nele. Ele conta ao Mine sobre os sonhos que ela compartilhou com ele, e pensando agora, ele percebe que ela estava mentindo e só estava esperando que eles chegassem. O Mine diz que não é bem assim e o aconselha a ir conversar com a Lucy, pois se ele estiver interessado nela, ele deve ser um homem e tomar a iniciativa, porque na Night City ter uma vida amorosa normal é uma bênção. Com o passar dos dias, o David aprimora suas habilidades de tiro e físico, e usando o dinheiro economizado, ele faz novos implantes nas pernas para ajudá-lo a se tornar ainda mais rápido. Assim, o David começa a se tornar um cyberpunk de alto nível, e depois de um dos trabalhos, a caminho da comemoração, eles notam um cara mijando em frente ao bar. Todos o ignoram, mas o Pila está meio irritado e decide expulsá-lo. No entanto, os olhos do cara estão agindo de forma estranha e de repente ele mata o Pila. Para o David, tudo começa a se mover em câmera lenta. As gotas de chuva, as pessoas correndo, o cara atirando e o Mine o chutando para salvá-lo. A Rebecca está furiosa e continua atirando com raiva, mas quando ela está prestes a ser atingida, o Mine a salva e por alguma razão, os braços do Mine não estão funcionando. E o David percebe que a Lucy está sozinha, tentando hackear a mente do cara, mas isso não está funcionando. E quando ele está prestes a atacar a Lucy, o David usa os seus poderes para se aproximar dele em um instante e atira. Depois disso, ele vai checar a Lucy, mas o cara ainda está vivo. Antes que ele atire, o Mine dá um soco nele e a Rebecca dá o golpe final. Depois disso, o Mine decide ficar com a Kiwi para explicar um incidente ao departamento de polícia da Night City. Então ele diz aos outros para irem embora. O David acompanha a Lucy. Quando ela está prestes a entrar em sua casa, o David diz que quer falar com ela sobre algo. A Lucy o leva ao seu lugar favorito, mas hoje o dia está nublado e isso está arruinando a vista dela. Ela diz ao David que também queria conversar sobre algo. Ela diz que para ele deve parecer que ela estava mentindo naquele dia, mas ela não estava, e aquela foi a primeira vez que ela compartilhou seu sonho com alguém. O David pergunta então por que ela não disse nada antes, mas a Lucy diz que ele estava com raiva dela, por isso ela estava mantendo a distância. O David admite que estava um pouco irritado, mas que não a odiava. A Lucy fica feliz em ouvir isso. Ela diz ao David que acha que ele seria um ótimo faz-tudo, mas ela não gosta do fato dele estar se envolvendo em coisas perigosas. Ao contrário dela, ele é uma pessoa boa que tenta ajudar todos os que precisam. Ele tem um futuro brilhante e deve se afastar desse setor. Mas o David diz a Lucy que quer ficar com ela, para que um dia ele possa levá-la à lua. A Lucy fica emocionada. Ela o beija e diz que só não quer que ele morra. O David promete que não morrerá e eles se beijam. A cena então muda para o dia seguinte. Agora que o Pillar está morto, seus braços dourados são oferecidos ao David, mas o David se recusa porque ele está de olho nos braços de outra pessoa, que são os implantes do Mine. O Mine gosta da determinação dele e diz que isso só irá acontecer quando ele morrer, mas ele avisa ao David que os seus implantes são grandes demais para uma criança tão pequena, e o David diz que não se importa com isso. Nesse momento, a Kiwi entra na sala e informa que não pode violar a segurança do Tanaka, porque ele melhorou suas defesas depois do último trabalho. O David não sabe quem é o Tanaka, então a Kiwi lhe diz que ele é o pai do garoto que ele socou. O Mine fica surpreso ao saber que o David estudou na Academia Arasaka, e por isso não é de se admirar que a Gloria estivesse tão desesperada para ganhar dinheiro. A Kiwi diz que a maioria das coisas no arquivo particular do Tanaka que eles obtiveram na limusine é lixo, e o resto são vídeos de psicopatas cibernéticos. O Mine se pergunta como uma aberração tem hobbies como esse, e a Kiwi compartilha ainda que esses vídeos são feitos por alguém chamado J.
JK. O David, ao ouvir isso, diz que sabe quem essa pessoa é. Essa pessoa é o famoso Jimmy Kurosaki, um diretor famoso que é conhecido por publicar vídeos de psicopatas cibernéticos 24 horas após o ocorrido. Mas a Kiwi pergunta se há outra coisa em que ele possa ajudá-la. O David diz que também há filmagens personalizadas para pessoas VIP, e se o Jimmy está ajustando as filmagens para os seus clientes, o Tanaka também precisa estar lá, e provavelmente sozinho para que ninguém descubra o seu fetiche estranho. O Mine fica impressionado e diz que eles podem trabalhar com essas informações, e depois de se reunir com os outros, eles fazem um plano adequado para pegar o Jimmy primeiro. Então, no dia seguinte, quando o Jimmy sai do seu apartamento, todos estão em posição de espera para emboscá-lo, e quando o Jimmy se aproxima do seu carro, o David sai e age como se fosse o seu maior fã. Enquanto ele mantém o Jimmy ocupado, o Mine tenta pegá-lo por trás. No entanto, Jimmy o percebe e pressiona um botão que envia uma onda de choque que derruba o David e o Mine. Imediatamente, o Jimmy foge. Então a Lucy entra para checar a situação. Lá, ela descobre que o David foi sequestrado. A Lucy fica em choque ao saber disso. A Dory dá um chute no Mine e diz a ele para descansar ali, enquanto ela e a Lucy vão atrás do David. No caminho, a Dory está se perguntando o que o Jimmy fez exatamente, e o fato disso tudo ter acontecido deixou a Kiwi muito mal e também um pouco chocada. A Lucy diz que deve ser um implante neural, que neutraliza pessoas cheias de implantes, e agora eles precisam matar esse tal de Jimmy e salvar o David no processo. A Dory fica surpresa ao ver a Lucy se preocupando com alguém pela primeira vez e fica realmente irritada. Por outro lado, o David ganha consciência, mas encontra um corpo morto ao seu lado. Ao olhar ao redor, ele vê que há muitos outros corpos. Isso faz o David enlouquecer. Ele ouve a voz de alguém vindo em sua direção, e então dois policiais entram na sala, e ao presenciarem a cena, eles suspeitam que foi o David quem matou todas essas pessoas. O David tenta convencê-los de que não foi ele, mas eles não acreditam, e quando atiram, o David entra em pânico e acaba matando-os. Quando ele foge do prédio, uma enorme força policial do lado de fora o ataca. O David, em pânico, foge, e quando encontra um policial, ele também o mata. Ele está confuso demais e perguntando a si mesmo o que está acontecendo com ele. Por fim, a Max Tack chega, que dispara vários tiros e abate o David. O David acorda e percebe que tudo foi uma armadilha criada pelo Jimmy. O Jimmy pergunta ao David se ele sabe quem era o proprietário original do Sandevistan. Ele diz que era o famoso James Norris, um soldado da Max Tech que se transformou em um psicopata cibernético e eliminou 29 policiais. E todos agora esperam que o mesmo aconteça com o David. Mas o David diz que nunca vai se tornar um cyberpsicopata. O Jimmy pergunta se ele acha que é especial e o David diz que sim. O Jimmy se sente mal por ele, porque todas as pessoas, antes de se transformar em um psicopata cibernético, dizem a mesma coisa. Todos se acham especiais, mas só até se tornarem um e serem abatidos pela Max Tack. Mais uma vez, o Jimmy coloca o David em um outro pesadelo, mas então a Lucy e a Dory chegam. Elas se certificam de que ele não acione seu implante neural e tiram o David do sistema. Mas então dois drones armados são acionados. A Dory diz ao Jimmy para detê-los, mas ele não o faz. Sem outra opção, a Lucy tenta hackear o sistema, mas quando ela está prestes a ser atingida, o David pega a arma e a usa para distrair os drones. Felizmente, a Lucy consegue hackear a tempo, e a Dory diz ao Jimmy para parar de brincar ou ela realmente o matará, mas ele garante que não há mais nada. E o que mais o surpreende é o fato da Lucy ter conseguido hackear o sistema, pois é preciso muito talento para invadir um sistema tão rapidamente. Depois de um tempo, Mine chega e explica o plano. Logo, Tanaka chega em um táxi. Ele entra no prédio e pergunta ao Jimmy que vídeo ele tem para ele, mas então o Mine e os outros o cercam. O Tanaka pergunta se eles sabem com quem estão se metendo. Ele tenta ligar para alguém, mas a Lucy bloqueia a rede. Ele levanta as mãos e solta balas. Em seguida, o Mine o ataca e dá socos, e por alguma razão os braços do Mine não estão funcionando. Então o David vem ao resgate. Ao mesmo tempo, o Mine nocauteia o Tanaka, mas em meio a tudo isso, o Jimmy foi atingido pela bala. Quando ele começa a perder a consciência lentamente, ele olha para o David e dá um sorriso assustador. Todos saem imediatamente, antes que a equipe de trauma chegue para recuperar o corpo do Jimmy. Depois que eles se mudam para outro depósito, a Kiwi começa a trabalhar e mergulha na mente do Tanaka para roubar as informações. Do lado de fora, vemos que o Mine está tendo dificuldade para usar seus braços. Todos os implantes que ele instalou estão sobrecarregando seu cérebro e corpo. A Dory pede para que ele reduza seus implantes quando o trabalho estiver concluído, mas o Mine diz que está bem, desde que ele continue tomando os medicamentos. Nesse momento, seus olhos começam a agir de forma estranha, semelhante ao bêbado que vimos há alguns dias atrás. De repente, ele fica inconsciente, e quando recupera a consciência, ele encontra a Kiwi espancada, com a Dory e o Falco ao seu lado, se sentindo exaustos. O Mine pergunta o que aconteceu, mas o Falco lhe dá um soco.
Depois disso, a Dory chama o David e a Lucy, e agora que a Kiwi foi hospitalizada, eles precisam da Lucy para invadir a mente do Tanaka, mas a Lucy não quer fazer isso. O David pergunta o que aconteceu em primeiro lugar, e a Dory explica que o Maine perdeu a calma e de repente deu um soco na Kiwi, enquanto ela estava invadindo o cérebro do Tanaka. A Lucy diz ao Mine para se controlar, mas ele fica irritado e vai embora. A Dory diz a eles que suspeita que o Mine está se transformando em um cyber psicopata, e o David fica em choque ao ouvir isso. Ele se aproxima do Mine e pergunta se é verdade que ele está se tornando um cyber psicopata, mas o Mine fica furioso e lhe dá um tapa. Ele diz ao David para não ser arrogante só porque ele tem um implante melhor do que o dele. O David volta para a sala, onde a Lucy ainda está se recusando a mergulhar no cérebro do Tanaka. Ela não vê problema em hackear as coisas, mas mergulhar na mente de alguém é outra coisa, e ela nunca prometeu fazer isso antes de entrar para a equipe. O David diz a Lucy que não há problema se ela não quiser. Eles podem simplesmente abandonar a missão que envolve o Tanaka, mas a Lucy o bate contra a parede e diz que eles não podem fazer isso, mas se ele lhe disser que acredita nela, ela fará isso. O David fica confuso, pois achava que ela não queria, mas a Lucy diz que eles não podem simplesmente fingir que nada aconteceu e ir embora, pois o Tanaka contará tudo para Asaka e eles virão atrás deles. Eles não têm outra escolha a não ser fazer isso. O David olha nos olhos da Lucy e lhe diz que ela pode fazer isso. Assim, a Lucy concorda em mergulhar, mas ela quer apenas o David na sala com ela. A Dory aceita as condições e depois que todos saem, a Lucy se despe e tira o adesivo que esconde suas conexões neurais e logo em seguida entra na banheira cheia de cubos de gelo. Feito isso, ela mergulha no cérebro do Tanaka e enquanto ela procura o arquivo de dados, o David mantém a Dory atualizada. Enquanto isso, o Mine recebe uma ligação do Faraday, perguntando por que um corredor reserva estava fazendo o trabalho. O Mine fica surpreso e lhe pergunta quem lhe disse isso. Ele diz ao Faraday que eles não tiveram escolha, porque algo aconteceu com a Kiwi. O Faraday entende a situação, mas diz que não há mais espaço para erros como antes. Depois de desligar, o Mine cai de repente. A Dory injeta o medicamento, mas o Mine não é afetado e fica deitado com os olhos bem abertos. Na outra sala, o Tanaka ganha consciência e isso começa a criar problemas para Lucy, fazendo com que tudo dentro do seu cérebro apresente falhas. Bem a tempo, ela encontra os dados e começa a baixá-los, mas surpreendentemente, ela se depara com o arquivo do David e ao analisá-lo, ela fica atônita. Do lado de fora, o David está prestes a colocar o Tanaka de volta ao sono, mas antes disso, o Tanaka pede ao David que pare com isso, porque ele não quer morrer. O David garante que tudo que eles precisam é de seus dados e que assim que os obtiverem, eles o deixarão ir embora. O Tanaka diz que isso não é possível, pois ele viu o rosto de todos eles e a Arasaka vai caçar cada um deles. Ele pede ao David que pelo menos ele se salve, pois ele é um aluno brilhante e promete lhe dar um emprego na Torre Arasaka, onde ele poderá ter um futuro brilhante, mas o David diz que não pode deixá-lo ir. Ele não pode trair os seus companheiros. Nesse momento, o Mine e a Dory entram no quarto e ficam furiosos ao ver o Tanaka acordado. Eles tentam colocá-lo para dormir novamente, mas o seu cérebro acaba fritando. O Mine está enlouquecendo. Eles não podem deixá-lo morrer, pelo menos não agora. No entanto, por causa disso, a Lucy também está em perigo. E antes que seja tarde demais, a Dory sai da operação e o David desconecta o cabo. Felizmente, a Lucy e o Tanaka ainda estão vivos e o Mine fica irritado com o David, perguntando o que diabos ele estava fazendo. O David também fica furioso e pergunta ao Mine o que há de errado com ele. Derrubar a Kiwi, jogar todo o trabalho para cima da Lucy e depois culpá-lo, isso não é do feitio dele. O Mine continua furioso, mas a Dory diz que eles não podem perder mais tempo. Depois que o cérebro do Tanaka foi fritado, ele enviou um sinal e a equipe de trauma está a caminho. E de acordo com a ordem do Mine, o David coloca a Lucy no carro de fuga, mas quando ele está prestes a voltar, a Lucy recupera a consciência e pergunta a ele o que aconteceu. O David explica a situação e diz a ela que o Mine e a Dory estão vindo para cá com o Tanaka, para que eles possam tentar novamente pegar os dados em outro lugar. Ao ouvir isso, a Lucy entra em pânico e diz que não há necessidade disso, pois para começar não haviam dados lá. A Lucy tenta ligar para o Mine e a Dory, mas eles não atendem. O David quer ir para dentro, mas a Lucy diz que está recebendo sinais de muitos inimigos vindo os caçar. Eles estão aqui e se o David sair, eles o matarão. O David diz que não vai morrer e a Lucy o aconselha a ir embora, pois a Dory e o Mine podem estar mortos. O David diz que não pode simplesmente ir embora. Ele pergunta a Lucy por que ela está agindo de forma tão estranha de repente. Ele pergunta o que ela viu dentro do Tanaka e a Lucy diz que não foi nada. O David vê que ela está mentindo, então ele vai embora. Dentro do prédio, o Mine está começando a se transformar em um psicopata cibernético,
disparando bala em todos como um maníaco. Preocupado, a Dory tenta trazer o Mine de volta aos seus sentidos, mas ela acaba levando um tiro e morre na hora. O Mine se desespera ao perceber o que fez. Ele é cercado, mas no exato momento ele mata o Tanaka e se transforma completamente em um cyber psicopata. E enquanto ele está acabando com todos, a equipe de trauma chama Max Tack para cuidar do caso. O David chega e fica atônito ao presenciar a cena. Ele diz ao Mine que eles devem fugir enquanto ainda tem chance, mas o Mine diz que não pode. Então o David decide ficar e lutar junto com ele, mas o Mine percebe que o David está nervoso e diz a ele para ir embora. O seu fim chegou, mas o David ainda tem muito mais tempo de vida. Nesse momento a Max Tack chega e quando o Mine pressiona o gatilho, várias bombas explodem e o David vê tudo acontecendo em câmera lenta. Do outro lado, a Lucy está ligando para o David, mas ele não atende. Ao mesmo tempo, ele estava entrando no carro carregando o implante do Mine, com seu rosto coberto de sangue e chorando pela morte do seu grande amigo e mentor. A cena então muda para um mês depois. O David já está com seus novos implantes e agora ele está a caminho de seu novo emprego com a Rebecca e um recruta chamado Julio. E devido ser a primeira vez do Julio, o seu entusiasmo excessivo acaba irritando a Rebecca. Como seu superior, o David aconselha o Julio a não ficar para trás e também diz para que ele não se apresse. Ao chegar ao local, a Kiwi faz uma inspeção completa para descobrir o número de inimigos dentro do prédio. Depois de fazer isso, ela os imobiliza temporariamente. A Rebecca e o David fazem o seu trabalho para eliminá-los. Eles eliminam todos com sucesso, exceto seu chefe, cujo corpo inteiro é feito de implantes. O Julio, assustado, aponta a arma, mas o David o impede. E depois de tirar sua jaqueta, quando o chefe está prestes a bater no David, o David usa o seu poder e instantaneamente fica atrás dele e o elimina. E depois que todas as ameaças são eliminadas, a Kiwi lhes diz que o seu alvo está atrás da porta, junto com as outras pessoas sequestradas. O Julio diz que pode cuidar disso a partir daqui, mas antes que o David possa avisá-lo sobre possíveis armadilhas, o novato aciona uma e morre na hora. A Rebecca fica desapontada e o David salva a garota com sucesso e a envia de volta para o seu pai. Depois disso, todos se juntam à comemoração na vida após a morte, e o David agradece ao Falco e à Kiwi por ficarem com ele mesmo após a morte do Mine, mas o Falco diz humildemente que esse não é o caso. Ele revela que graças às recentes conquistas dele, qualquer cyberpunk experiente gostaria de trabalhar com ele. Mesmo assim, o David o agradece pelo apoio. Depois que o Falco sai, a Kiwi pergunta ao David sobre a Lucy, mas o David diz que meio que desistiu de convidá-la para se juntar a eles, pois desde o incidente com Tanaka ela só fica em sua casa. Mas agora, pensando um pouco, o David percebe que não sabe nada sobre o passado da Lucy. Ele pergunta a Kiwi se ela sabe, mas ela se recusa a falar. Nesse momento, a Rebecca se junta a eles e provoca o David para que ele pare de flertar com a senhora idosa e se junte com ela, mas o David se desculpa e diz que precisa ir à clínica. Depois disso, ele se encontra com o doutor, onde o seu implante é consertado. O doutor o adverte, dizendo que a carga de vários implantes causarão muitos danos ao seu cérebro, mas o David sabe que pode suportar, porque ele é especial. Nesse momento, ele recebe uma ligação da Kiwi e chega rapidamente à vida após a morte, onde conhece o Faraday. O David vai direto ao ponto e pergunta qual é o trabalho, mas o Faraday o acalma e diz que não há necessidade de pressa, pois devido às recentes realizações do David, muitos o consideram um melhor cyberpunk para realizar o seu trabalho, e como qualquer outro, ele quer contratá-lo. Ele revela que a tarefa deles é eliminar o chefe de laboratório da Arasaka Company. O nome dele é Dr. Evans, e o David diz para o Faraday considerar isso feito. O Faraday pergunta sobre a corredora cibernética reserva, que passou pela segurança da Arasaka com facilidade, pois ele quer que ela participe do trabalho também. Mas o David lhe diz que após o incidente com Tanaka, ela deixou a equipe. O Faraday acha isso um desperdício de talento, mas pede ao David que a convença a entrar na equipe. A cena muda para a casa da Lucy, onde o David é recebido por ela. Ela lhe pergunta como foi o dia, e ele lhe conta que o trabalho foi feito, mas que infelizmente eles perderam um novato. A Lucy quer levar o David a um lugar, então eles pegam uma motocicleta e saem da Night City, onde as estrelas são muito visíveis. O David fica maravilhado com essa vista. Ele nunca saiu da Night City, portanto não sabia que essa vista era possível a olho nu. O David pergunta a Lucy se ela pode falar sobre o seu passado, dizendo que está tudo bem se ela não quiser falar sobre isso. No entanto, se possível, ele queria saber mais sobre a pessoa que ele tanto ama. A Lucy então decide compartilhar o seu passado. Ela é de um país diferente, onde foi criada em uma instalação da Arasaka, como uma corredora cibernética, junto com outros 12 órfãos. Eles foram forçados a mergulhar na antiga internet, que entrou em colapso há cerca de 50 anos atrás, e a Arasaka estava interessada nela, devido à grande quantidade de conhecimento perdida nela. Mas a antiga internet era um ninho de mau ar ilegal e inteligência artificial agressiva, e muitos perderam a vida ao lidar com isso, e a cada mergulho ela começou a temer que a sua hora também chegasse. Eles estavam sendo mortos pelo sonho de outra pessoa. Então, como eles já sabiam que iriam morrer uma hora ou outra, eles chegaram à conclusão de que seria melhor morrer tentando escapar, e foi isso que todos
todos fizeram. Todos usaram suas habilidades e deram um jeito de fugir dos laboratórios da Arasaka. Muitos foram perseguidos, mas ela continuou correndo e correndo. Ela começou a viajar para sobreviver e acabou chegando a este país e se estabeleceu na Night City. O David pergunta se ela ainda sente que está sendo perseguida, mas a Lucy não sente e diz que ficou muito confortável vivendo aqui. Nesse momento, o braço do David começa a tremer de forma estranha. A Lucy o pergunta sobre isso, mas ele diz que está tudo bem. A Lucy pede que ele reduza o seu número de implantes, pois ela não quer perdê-lo, mas o David a abraça e garante que tudo ficará bem. Enquanto isso, do outro lado, a Arasaka contratou um freelancer chamado Jamie para descobrir o hacker responsável por corromper o arquivo de dados de potenciais cobaias que estavam sendo armazenadas no Tanaka. No entanto, antes que o corredor cibernético contratado possa investigar mais, eles são mortos pela Lucy. A cena muda para o dia seguinte, nas instalações de pesquisa da Arasaka. Uma funcionária pede permissão ao Dr. Evans para sair mais cedo por causa de alguns planos que ela tem para esta noite. O médico pergunta o que ela tem para fazer, e a senhora diz que hoje o seu filho entrou na Academia Arasaka, e por isso ela quer comemorar o fato. O médico a parabeniza e diz que ela pode ir embora, mas antes disso ele lhe entrega a amostra de EG2. A senhora rapidamente pega a amostra, mas quando retorna à sala, o médico está morto. O David, ao vê-la, por algum motivo entra em pânico e acaba a matando também. Depois disso, ele se encontra com os outros e vai embora. Por outro lado, a notícia da morte do Dr. Evans chega aos executivos da Arasaka, e eles estão se perguntando se a pessoa que matou Jamie está de alguma forma relacionada a isso. É difícil dizer que são a mesma pessoa, pois o cérebro do Jamie foi fritado e o Dr. Evans foi baleado. E para eles, encontrar o corredor cibernético que hackeou a mente do Tanaka é mais importante do que encontrar o assassino do Dr. Evans, mas eles não têm pistas e não entendem seus objetivos. A única coisa que eles descobriram é que o Faraday estava envolvido no incidente do Tanaka, e por enquanto eles precisam mantê-lo sob controle e lembrá-lo do que acontece se alguém tenta se meter com Arasaka. Enquanto isso, o Faraday está em seu carro, quando do nada um grupo de homens armados começam a atacar o seu veículo. Eles são instruídos a matar todos, exceto o Faraday. No entanto, o Faraday não tem intenção de ser um prisioneiro e usa suas armas de fogo para lidar com eles. Ele consegue escapar e se esconde em um estacionamento subterrâneo. Lá ele está conversando com alguém da Militech, e de agora em diante ele não receberá nenhum dinheiro até que eles obtenham os dados que os seus cyberpunks contratados não conseguiram roubar do Tanaka. Então, no dia seguinte, em uma lanchonete, o Faraday se encontra com Douglas, uma das pessoas que ocupam o cargo mais alto da companhia Arasaka. Ele vai direto ao ponto e oferece ao Faraday uma oportunidade para trabalhar com eles, ao invés de trabalhar para a Militech. E além de lhe pagar em dinheiro, o Douglas também garante ao Faraday que ele estará livre de qualquer acusação com relação à morte do Tanaka. O Faraday fica de fato intrigado e pergunta o que ele deve fazer. E o Douglas quer que o Faraday persiga um corredor cibernético que está interferindo em seus esforços de recuperação de dados em relação ao esqueleto cibernético desde o incidente do Tanaka. O Faraday aceita a missão e diz ao Douglas para considerar esse serviço feito. Por outro lado, a Rebecca e o David estão em seu trabalho, cuidando dos seus alvos, e quando o David está prestes a atirar na última pessoa, ele vê o rosto da senhora de antes e entra em pânico. Antes que seja tarde demais, a Rebecca cuida do cara. Depois do trabalho, quando o David desce em sua localização, a Rebecca também sai e vai atrás dele. Ela pergunta por que ele ficou paralisado durante o trabalho. Ela está preocupada com ele e pede para que ele reduza os seus implantes. Ela ainda se lembra da morte do seu irmão e não quer que ele se transforme em um monstro como aquele. O David garante a ela que está bem, e a cena então muda para a noite. No apartamento, David está olhando para a foto com sua mãe e se lembra do trabalho em que matou o Dr. Evans. Ele nunca teve a intenção de matar, mas começou a ter alucinações e em pânico ele matou pessoas, e isso é algo que tem o atormentado sem parar. De repente ele entra em colapso e quando acorda ele está no laboratório médico com a Lucy dormindo em uma cadeira. O médico pergunta ao David desde quando ele estava apresentando os sintomas, dizendo que finalmente todos esses implantes estão fazendo com que o seu cérebro atinja o limite. O David se irrita ao ouvir isso e diz ao médico apenas para lhe dar remédios e não palestras. Mesmo agora o David está tendo alucinações, seus olhos estão agindo de forma estranha e a Lucy o detém, mas como David não pretende recuar, o médico acaba aumentando a dosagem de remédio deles, dizendo que essa dosagem é absurda, só irá durar por 10 dias. O David pede desculpas, mas o doutor diz que está tudo bem. Depois de sair, a Lucy pergunta o que foi aquilo. Ela agarra sua mão, mas o David
a ignora. A Lucy o lembra de que seu corpo e mente têm limites e que tomar mais remédios não resolverá nada. Ela diz que chegou a hora dele diminuir os seus implantes, mas o David diz que não pode, pois a sua mãe e o Mine tinham planos para ele. Portanto, ainda existem coisas que ele precisa fazer. Ela pergunta se ele realmente acha que é especial e afirma para o David que ele só tem um pouco mais de tolerância que os outros, mas é só isso. No fim das contas, ele é um humano e todos os humanos têm limites. O David pergunta se ela voltará para a equipe novamente, mas a Lucy diz que não pode ir agora. Ela precisa de tempo. Ele pergunta o que ela está escondendo dele, perguntando se ela não pode confiar nele, mas a Lucy somente diz que tem os seus motivos. O David diz que entende e promete nunca mais perguntar sobre isso a ela. No entanto, agora ele acha que eles devem seguir seus caminhos separados. A Lucy se emociona e diz que não é isso que ela quer, mas nesse momento ela recebe uma notificação sobre uma violação feita por um corredor de rede estrangeiro. Ela pede desculpas ao David e diz que precisa ir. A Lucy chega ao local, onde a localização do invasor foi detectada, e depois de encontrá-lo, ela tenta se livrar dele, mas isso é apenas um chamariz, e por sua vez, a sua mente é hackeada. A pessoa que fez isso foi a Kiwi, e na ocasião em que a Lucy entrou na mente do Tanaka, ela descobriu que ele estava vigiando o David como uma possível cobaia para os projetos de esqueleto cibernético da Arasaka, e ela estava tentando ocultar essas informações para que ninguém da Arasaka fosse atrás dele. Foi basicamente a própria Lucy que fritou o cérebro do Tanaka e, coincidentemente, se colocou em uma situação de risco de vida. O Faraday agora está feliz por ter a Lucy. Agora, ao apresentá-la a Arasaka, ele subirá as escadas até o topo muito em breve. A Kiwi pergunta se o David também é uma moeda de troca, e o Faraday diz que sim, e que preparou um plano para isso. Por outro lado, David recebe uma ligação do Faraday sobre um emprego. O David aceita e explica aos outros que esse é o maior trabalho de sua história. Eles chegam ao local, onde há um veículo da Arasaka entrando pelo leste, e eles precisam roubar todo o veículo blindado que está carregando uma arma. Por esse trabalho, eles receberão $500 mil, mas eles também estão se perguntando se isso realmente vale a pena. Eles são 5 contra toda a segurança da Arasaka, mas a Kiwi o assegura que, de acordo com a sua fonte, a segurança da Arasaka será dividida ao meio, depois de uma distração que será criada por um pequeno esquadrão contratado pelo Faraday. E como planejado, depois que a segurança é dividida, o David e os outros se dirigem em direção ao veículo-alvo. A Rebecca se lembra do que o David lhe pediu, e ela realmente odeia quando as pessoas fazem cara de cachorrinho para obrigá-la a fazer algo, mas como condição, ela diz a ele para não usar o Sandevistan. Quando vão atrás do alvo, eles eliminam um carro de segurança, e o que resta é apenas o último. Para encerrar rapidamente, o David os elimina em um instante usando o Sandevistan, mas quando ele vai verificar o caminhão blindado, ele descobre que o veículo está funcionando no piloto automático, e isso não é bom. Se eles não pararem esse veículo, ele cairá do penhasco, e apesar do David estar em seu limite, bem na borda, o Falco disparou um arpão em sua direção, e usando o Sandevistan, ele o agarra e o prende contra a rocha. Com isso, ele consegue parar o caminhão, e agora levaria algum tempo para abrir a fechadura. Então, enquanto a Kiwi está ocupada, o David tenta ligar para Lucy, mas ela não atende. Mas nesse momento, a equipe de segurança que se separou está retornando. No entanto, eles simplesmente explodem, e atrás deles está o verdadeiro negócio. É a Militech que trouxe todas as suas forças armadas. Todos percebem que o Faraday os enganou, e quando a Militech começa a atirar, todos entram no caminhão, e ao verem o que está lá dentro, eles se perguntam o que diabo é isso. A Kiwi diz que é um esqueleto cibernético, um implante militar igual ao Sandevistan, mas a diferença é que esse é de um nível totalmente superior. Ela acredita que a Arasaka acha que eles podem acabar com a rivalidade com a Militech se essa coisa chegar ao mercado, e de alguma forma o Faraday sentiu o cheiro disso e vazou para a Militech para conseguir um bom negócio. Nesse momento, David recebe uma ligação da Lucy. Ele atende, e ela lhe diz para vestir o esqueleto cibernético. Ela diz que não há tempo a perder, pois a Militech está vindo atrás deles. O David pergunta como ela sabe de tudo isso e, em primeiro lugar, onde ela está. A Lucy diz que eles também estão atrás dela, e que se ele não usar o esqueleto cibernético para salvar todos, eles vão acabar morrendo. Depois que a ligação é interrompida, o David conta a todos o que a Lucy disse. A Rebecca pergunta se ele está louco. Ele prometeu a ela que não usaria o Sandevistan, e agora ele quer instalar esse implante. Ela pede para que ele pare, mas o David não dá ouvidos e começa a instalação. O Falco, do lado de fora, se pergunta por que a Militech não está fazendo nada, mas então seu cérebro é frito pela Kiwi e ela foge. O Faraday é informado sobre a situação e diz a Kiwi para se encontrar no ponto de encontro. Ao ouvir tudo isso, a Lucy finalmente acorda, mata os guardas e dá um chute no Faraday. Ela foge e liga para o David para avisá-lo que ele não deve instalar o esqueleto cibernético, pois foi o Faraday quem o enganou fingindo ser ela. E a Arasaka simplesmente quer que ele use esse esqueleto cibernético contra a Militech, e depois que ele fizer isso, ele vai ser capturado. Ela diz a ele para sair da cidade, mas então leva um choque. A Lucy, perdendo a consciência, pede ao David que vá embora, pois tudo que a Militech quer é o protótipo, e não eles. Mas
Então o Faraday entra em contato e o David fica furioso e seus olhos começam a agir de forma estranha. A Rebecca teme que nesse ritmo ele se torne um psicopata em segundos. O Faraday diz ao David que se ele realmente era um garoto especial, ele deve mostrar a ele o que pode fazer. Simplesmente basta ele sobreviver e salvar seus amigos usando o esqueleto cibernético. Depois que ele desliga, o David começa a ficar mais irritado, gritando e berrando com o Faraday. E quando ele está prestes a se transformar em um psicopata cibernético, a Rebecca lhe dá um remédio. Depois disso, ele se acalma. Nesse momento, o Falco cai e diz a eles que a Kiwi os traiu e os levou para essa armadilha. E depois que a Kiwi dá o sinal, a Militech começa a atirar no caminhão. Mas o David agora está equipado com o implante e usando, ele passa por eles, pega a arma deles e usa o poder do eletroímã do implante para esmagar os seus veículos. No entanto, tudo isso está causando um enorme impacto em seu corpo, fazendo com que ele se aproxime cada vez mais de um psicopata cibernético. Usando isso, ele elimina cada um dos guardas da Militech e agora o que resta é salvar a Lucy. A toda velocidade, eles vão em direção ao edifício Arasaka e o David, completamente exausto, acaba adormecendo. Logo, Arasaka recebe a informação de que todos os esquadrões da Militech foram exterminados pelo David. Então, agora eles estão enviando a equipe de recuperação para capturá-lo. Do outro lado, em um carro, o Faraday recebe uma ligação da Kiwi, compartilhando o fato de que o David está vindo para matá-lo e salvar a Lucy. O Faraday garante que não há nada com que se preocupar, pois a equipe de recuperação da Arasaka cuidará disso. A Kiwi não se importa com isso e diz que ela estará deixando a Night City. O Faraday diz que está tudo bem e pede para que ela se encontre com ele no ponto de entrega, onde ele lhe dará a sua parte. E finalmente a equipe de recuperação da Arasaka começa a seguir o David e os outros. E enquanto o David recebe outra dose de medicamento, ele se lembra do que o doutor lhe disse. Essa é a sua última série de medicamentos, sendo essa a última dose que pode suprimir todo o estresse que sua mente está passando. Então depois disso ele chegará ao limite de sua resistência e se transformará em um psicopata cibernético. O David usa novamente o novo poder do seu implante e suga as armas e cuida dos outros veículos que vêm por trás, mas mesmo depois disso eles continuam vindo. Então ele começa a criar buracos na estrada, o que ajuda a eliminar um grande número de forças, mas estranhamente ele começa a rir sem parar. E quando eles se aproximam da torre da Arasaka, o David se lembra do sonho de sua mãe, de vê-lo chegar ao topo da Arasaka. Ainda com alucinações, ele chama a Rebecca de mãe e a agradece por tê-lo criado e sacrificado sua vida por ele. Ele promete a ela que chegará ao último andar da torre Arasaka. Nesse momento, vemos que no início do dia, o David pediu a Rebecca que se o medicamento parasse de funcionar e ele começasse a se transformar em um psicopata cibernético, ele queria que ela acabasse com a vida dele. Então ela diz ao David para não se preocupar, pois ela o levará até o topo. Do outro lado, o Faraday se encontra com a Kiwi no ponto de lançamento, tudo como planejado. A Kiwi diz que essa é a última vez que ela fará um trabalho para ele, e o Faraday pensa o mesmo e então atira nela. Ele foi instruído a se livrar de todos que sabiam sobre o esqueleto cibernético, e depois de receber alguns tiros, a Kiwi consegue fugir, mas o Faraday envia homens atrás dela. Do outro lado, David foi rotulado como um psicopata cibernético, e a Max Tac entra em ação. A notícia sobre isso também chega a Arasaka, que não gosta da interferência da Max Tac. Eles precisam deter o David rapidamente, antes que ele piore a situação, e há somente uma pessoa que pode cuidar disso, o Adam Smasher, e o esqueleto cibernético que o David está usando foi originalmente projetado para ele. E de volta ao exterior, o David está cuidando dos agentes da Max Tac, um após o outro, mas ao mesmo tempo ele está tendo alucinações sobre o seu tempo na escola e sobre a morte de sua mãe. Seu corpo está se movendo por conta própria, e para fazê-lo voltar a si mesmo, a Rebecca lhe dá a última dose. Nesse momento, o Falco recebe uma ligação da Kiwi. Ela lhes dá a localização exata da Lucy e do Faraday. O Falco pergunta como ele pode confiar nela depois que ela os traiu, mas a Kiwi informa que ela também foi traída e que eles não têm muito tempo. Ela quer pelo menos fazer isso antes de sua morte. Dito isso, a Kiwi morre, e usando as coordenadas, o Falco dirige o carro até o avião do Faraday, e o David aterrissa em cima dele. O Faraday está em segurança no prédio e diz aos guardas para se livrarem do David, mas o David não está lá e ao invés disso, ele está no topo da torre Arasaka, dizendo a sua mãe que realizou o sonho dela. De volta à torre, o Faraday encontra o Douglas e pede o dinheiro do acordo, já que ele trouxe a garota. O Douglas diz a ele para deixar a garota aqui e afirma que o dinheiro será enviado para ele. Nesse exato momento, o David entra na sala e ao ver a Lucy nesse estado horrível, ele fica furioso e derruba os guardas. Ele usa os poderes do seu implante e derruba uma das pernas do Faraday, mas antes que o David acabe com ele, ele percebe o Adam Smash e fica sabendo que foi ele quem foi contratado para matá-lo. Ele decide lidar com Adam mais tarde, mas quando olha para o Faraday, ele está sendo levado pela equipe de trauma. O David fica furioso, mas o Adam dispara um míssil. O David, usando seus poderes, agarra a Lucy e deixa o prédio. Na explosão, o Faraday é jogado para fora do prédio e acaba morrendo. A Lucy, ao ver o David nesse estado, acaba se emocionando e chama pelo seu nome para trazê-lo de volta. Nada parece dar certo, então ela o beija e o David volta. Ela pergunta por que ele instalou
falou isso, e o David diz que essa era a única maneira de salvá-la dessa cidade. Ele não conseguiu salvar a sua mãe ou Miney, então pelo menos ele quer salvá-la, mas a Lucy pergunta o que acontece com ele nesse plano. Ela não quer perdê-lo. O David diz que não há mais nada para ele fazer, e ao contrário dele, ela tem um sonho, então ele quer que ela o realize. Fora isso, nada mais importa para ele. Lá embaixo, Falco e a Rebecca estão cuidando da segurança da Arasaka, mas estão prestes a ficar sem munição. Nesse momento, o David chega, e depois de colocar a Lucy dentro da caminhonete, ele diz ao Falco que é um favor que ele quer que ele faça, mas nesse momento, Adam aterrissa diretamente sobre a Rebecca e acaba a esmagando até a morte, fazendo também com que todos caiam no subsolo. Todos ficam furiosos, e o Adam, usando seus próprios poderes de implante, avança para ter um duelo contra o David. Enquanto isso, a Lucy tenta hackear o cérebro do Adam, mas ela não consegue e por sua vez leva um choque. E enquanto o David está ganhando tempo, o Falco chega e leva a Lucy embora. Ela pergunta ao Falco o que ele está fazendo, sendo que o David ainda está lutando, mas o Falco diz que esse é o último desejo do David. Ele quer que ela use todo o dinheiro que ele economizou para ir até a Lua e se estabelecer lá, longe dessa cidade sufocante. A Lucy fica emocionada e por fim, o Adam destrói o David completamente, mas mesmo antes de sua morte, o David está sorrindo por saber que pelo menos ele salvou a Lucy. Algumas semanas depois, a Lucy finalmente chega à Lua. O sonho que ela teve por tanto tempo agora é uma realidade, mas a um custo que ela nunca desejou pagar. Embora a Lucy esteja aqui sozinha, ela na verdade não está sozinha, porque enquanto ela respirar, o David também estará vivo em suas lembranças. Assim termina o anime Cyberpunk, um anime que eu gostei demais e chorei demais quando assisti, hein? Nossa, como eu chorei nesse anime. Chorei de soluçar no meio da noite. Depois disso fui jogar o Cyberpunk e achei uma merda, mas também na época tava todo bugado o jogo.